Bom dia pessoal, tudo bem? Na aula de hoje vamos continuar nossos estudos sobre a Idade Média, só que dessa vez mais focado para o feudalismo clássico. Tranquilo? Bom, vimos então anteriormente os reinos bárbaros, né, que seria aí a primeira aula nossa sobre a Idade Média, e agora vimos, né, como eles desapareceram, né, eles tiveram aí o seu apogeu, mas descentralizaram ao longo do tempo, né, os reis bárbaros, principalmente ali no Império Carolíngio, eles vão acabar tendo, não que o Merovingio também, né, o Reino Franco, mas você vai ter essa disputa por terras e você não vai ter muito essa característica de que só o herdeiro vai herdar o reino todo, vai ser o rei propriamente dito, e isso vai acabar enfraquecendo a própria figura do rei, né, com a separação dos reinos, né, no caso ali no final do Império Carolíngio. Agora, tudo isso vai ter uma consequência, e essa consequência vai ser a formação do chamado feudalismo clássico. Né? Geralmente, é um desses assuntos, o feudalismo, é que o aluno já tem uma certa imagem, né? Assim, tem muito jogo, videogame, muito filme que mostra a ideia do feudo, o senhor feudal mandando no seu feudo, e a gente fica com a impressão de que todo o período da Idade Média é marcado por isso. E assim, o próprio estudo dos reinos bárbaros já mostra que não. Né? Tínhamos reinos, tivemos períodos onde se consegue ter uma centralização, consegue ter um rei que conseguia agrupar os seus vassalos, os seus súditos, né? Para criação, para determinação, para atuação em alguma, vamos dizer assim, alguma demanda que não tivesse um caráter tão local, no final das contas. Então, assim, o ponto principal para a gente estar analisando é que aqui, quando eu vou falar de um feudalismo chamado feudalismo clássico, eu estou falando de um período histórico bastante limitado, mesmo a gente está falando de 1000 anos de Idade Média, vamos dizer assim. A Idade Média ela vai ter características bem diferentes. A gente tem os reinos bárbaros, a gente tem o Império Bizantino e o Império Muçulmano, que são bem diferentes disso, né, do feudalismo que a gente vai estudar aqui agora. E assim, a partir do século XII, né, e principalmente no século XIV, vamos ter uma mudança muito grande nessa própria característica do feudalismo, que não vai nem... quando você vai pensar na crise do século XIV que a gente fala, o feudalismo que ela vai estar vivendo, né, vivenciando essa crise, é bem diferente do feudalismo que a gente vai falar aqui nessa aula de hoje. Então o que eu quero dizer com tudo isso é que a gente vai estar estudando um período que é bastante mutável, assim, que tem bastantes mudanças ocorrendo dentro deste período, tá? Vamos dizer assim, eu não quero que vocês tratem essas características como sendo assim, durante 1000 anos o mundo inteiro viveu em feudalismo e o feudalismo era essa característica. Aqui a gente vai estar falando de uma coisa muito pontual, de um período histórico muito específico, né, e vamos dizer assim, que vai ser mais ou menos ali do século VIII até o século XII, e na Europa Ocidental, tudo bem? O feudalismo não vai se espalhar para a Europa Oriental, que vai ter o Império Bizantino, não vai se espalhar para o norte da África, que vai ter o Império Muçulmano, nem para outras regiões como a Ásia e a América, que, né, a gente não tinha ainda a chegada dos europeus, então a gente não tinha esse contato entre o que ocorria na América e o que estava ocorrendo, que aí você tinha os povos pré-colombianos, né, que a gente geralmente chama de povos indígenas, né, mas é o povo que já vivia nessa região, mas eles não tinham nenhum contato com a Europa, tranquilo? Mas vamos lá. Primeiro ponto, né? Vamos sempre lembrar que a história ela não se apaga, né? Cada novo período histórico ele vai trazer consigo uma série de herança, vamos dizer assim, uma série de heranças dos períodos anteriores. Então a formação desse feudalismo clássico, ele vai dever muito à crise da civilização romana, à crise do império. Então, por exemplo, a gente vai falar em algum instante dessa aula que a grande característica econômica do feudalismo era a produção agrícola, no final das contas. As pessoas tinham ido para o campo. Lembra que eu falei para vocês na aula da crise do império? As pessoas abandonaram as cidades, foram morar no campo, e isso não acabou que meio que não teve volta, vamos dizer assim. A população ficou lá, então a produção acabou toda ligada à produção rural.
Aí eu falo para vocês também que, olha, basicamente o trabalho artesanal, né, uma série de conhecimentos, vamos dizer assim, de construção, se perdem, porque os bárbaros invadiram, mataram pessoas e aquele conhecimento não foi passado. Aqui isso vai ter uma consequência. As cidades romanas, por exemplo, o que sobrou delas, elas, se tinha algum dano, muitas vezes os caras não tinham capacidade técnica para ir lá e consertar. Ou sei lá, você tinha um ponto num feudo, você tinha um rio que era era um rio maior, mais caudaloso, né? Ali você tinha uma necessidade de uma construção de uma ponte. Muitos feudos não tinham essa capacidade porque não tinha ninguém que tivesse aquela técnica. Técnicas essas que eram comuns para o povo romano, mas conhecimento esse que se perdeu ao longo desse processo todo de crise do império e formação do feudalismo. Tranquilo? Ao mesmo tempo, temos também muitas heranças dos povos bárbaros. Por exemplo, os reis bárbaros, os líderes bárbaros, eles eram escolhidos a partir da ideia de ser o melhor guerreiro. E todos os outros líderes de clãs, vamos dizer assim, de famílias, eles juravam fidelidade a esse líder, esse rei bárbaro. Isso vai ser mantido, por exemplo, dentro do sistema feudal. A gente vai chamar isso, por exemplo, de relação de vassalagem, que provavelmente eu vou começar por isso, né? Aqui é uma dessas matérias que dá pra gente entrar por muitos pontos diferentes. Eu vou começar pelas relações de vassalagem. Mas isso estava lá presente, assim, essa ideia de fidelidade a um líder, no final das contas, que é uma herança bárbara. No final das contas, isso tudo vai se juntar, vai cair, vamos dizer assim, vai botar tudo ali num caldeirão e a resposta, a solução, né, o resultado final desse caldeirão vai ser o chamado feudalismo clássico. Tranquilo? Mas como eu falei para vocês, vamos começar aí pelas chamadas relações de vassalagem. O que eram essas relações de vassalagem? É onde a gente vai ver a criação do chamado senhor feudal. Geralmente, quando a gente vai estudar o feudalismo, em algum instante a pessoa pensa no dono do feudo, que é o senhor feudal. Agora, como que esse cara conseguiu o feudo? Como que ele conseguiu? O que é o feudo, né? Também vou falar isso agora. Como que ele conseguiu esse poder, né, sobre o feudo dele? E aqui já antecipando, né, eu tentei fazer um suspense, mas não consegui. As terras, né, o feudo no final das contas vai ser a fazenda, vai ser as terras que o cara é dono. Como é que ele conseguiu isso? E a resposta está nessa ideia de relações de vassalagem. Tranquilo? O que são essas relações? É o acordo entre um nobre e um outro nobre. Aí, primeiro ponto aqui para a gente analisar. Nobres com nobres. É um acordo de iguais. Pode ser, e geralmente é o que vai acontecer, que um desses nobres tenha decaído a nível de posses, a nível de status, a nível de capacidade de garantir riquezas. Então você vai ter um nobre inferior e um nobre que tem mais poderes, que tem mais capacidade de garantir riquezas. O acordo vai ser feito entre esses caras. Tranquilo? Agora, a princípio, o surgimento disso vai vir dos próprios acordos feitos com os reis. Durante a minha aula dos reinos bárbaros, eu falei para vocês, por exemplo, da ideia de que os reis, ainda no período carolíngio, eles começam, no início no início do período carolíngio, eles começam com a ideia de criar condados, marcas e ducados, para você ter nobres que comandariam o império a partir das necessidades que aquela região tivesse. O que aconteceu aqui? O rei, ele chamou um nobre, fulaninho, vamos botar o meu nobre, vai ser o meu Yoda. Ele chamou lá o Yoda e ele deu um pedaço de terra. O Yoda é o mestre, né? Mas vamos colocar aqui que o Yoda vai ser um duque. O Yoda, ele vai receber um ducado. E é o que ocorre? Eu, Fernando, rei, bárbaro, carolíngio, eu quero ser o Carlos Magno. Eu, Carlos Magno, eu vou passar pro Yoda eu falei ducado, né? Eu vou passar um ducado para ele. E ele vai ser um duque. Com isso, eu vou ser um suzerano do Yoda. O suzerano, nessa relação de vassalagem, ele vai ser esse cara que dá as terras. Ele dá o benefício para essa pessoa. Tranquilo? Geralmente o benefício vai ser um feudo, que no caso aqui é uma terra. O Yoda, ele vai me jurar, ele vai declarar a sua fidelidade e submissão a mim. Ele vai falar o seguinte: olha, se um dia você precisar do meu apoio, pode contar comigo que eu estou lá. E nesse instante, na hora que ele jurou a fidelidade dele a mim, ele literalmente vai se transformar num vassalo meu. Eu sou um suzerano, a terra que a gente negociou, o ducado, vai ser o feudo.
o benefício que está sendo negociado, e o Yoda, que me jurou fidelidade, vai ser o meu vassalo. Toda relação de vassalagem tem esses 3 pontos. Tem o suzerano, o vassalo e o benefício, que geralmente é um feudo. Tranquilo? Como eu estava falando para vocês, isso começa a ocorrer lá com os reinos bárbaros. E olha só a descentralização que isso vai estar acontecendo. Porque o Carlos Magno, ele no instante que passou terras para o seu duque, no nosso caso aqui o Yoda vai mandar naquele ducado. É lógico que ele vai ser um representante meu. Ele vai mandar no ducado dele a partir das ordens que eu, Fernando, dou. No final das contas, eu sou o rei. Agora, no instante que a gente vai vendo o que ocorreu com os impérios, com os reinos bárbaros, de ir descentralizando, de ter disputas para saber quem é o rei, dos irmãos brigando e dividindo os impérios, cada vez mais o rei vai perdendo essa importância. E a importância vai ficar com o poder local. A importância vai ficar com o cara que tem a terra. O Yoda, ele vai basicamente, o nosso Duque Yoda, ele vai basicamente ser capaz de comandar o seu próprio ducado a partir do que ele mesmo quer. Porque ele não vai ter mais que responder ao seu suzerano, o rei. Porque o suzerano perdeu essa importância. Tranquilo? Não que o suzerano tenha deixado de existir. E aqui é um ponto interessante. Durante a Idade Média, tem reis. Mas os reis não têm mais capacidade de chamar todos os seus vassalos para ir à batalha com ele, para fazer um projeto, uma demanda significativa. Porque no final das contas, a gente vai ver que essas relações de vassalagem, elas eram tão difíceis, complicadas, e assim, o Yoda ele vai ter o Homem-Aranha como seu vassalo. Um vassalo de uma pessoa pode ser suzerano de outra. Assim. O Yoda pode pegar um pedaço das terras dele e dar para uma outra pessoa, sem problema nenhum. Tudo bem? No final das contas, é tão complicado a gente analisar as relações de vassalagem que literalmente os reis perderam a função, assim. Porque o Yoda ele vai ser vassalo de outra pessoa também, ele é suzerano de uma série de pessoas. Literalmente você pode pegar um nobre e, cara, imagina assim, um tabuleiro mundial. Assim, se você pegasse um nobre, um senhor feudal e puxasse, todo mundo ia vir junto, porque estava todo mundo muito ligado um ao outro. Então, no final das contas, essa ideia de que você tinha lá em cima, no topo da pirâmide, um chefe, já não importa tanto, porque tem tanta pirâmide uma do lado da outra, e uma está tão ligada à outra, uma está segurando a outra, que literalmente o cara do topo não é mais ninguém. O rei, no final das contas, ele vai ser só mais um senhor feudal. Ele vai viver só pela partir do comando da sua própria terra, no final das contas. Tudo bem? Ele é o suzerano dos suzeranos, as pessoas sabem, olha, aquele cara é o rei, ele está lá com a coroa, ele viaja e vai lá no feudo, assim, ele usufrui da vantagem, do status de ser rei, mas ele não tem mais o poder real, ele não manda mais, ele não tem mais um controle de uma ampla região, tranquilo? Uma outra coisa que o pessoal que vocês podem estar analisando é o seguinte: tá, mas eles estão negociando terra, mas terra tem limite, né? A gente está num planeta e o planeta é redondo e o planeta tem os seus limites ali. A gente, né, tem o oceano, né? Então as terras terminam. Da onde que vem tanta terra para eles estarem doando? Moçada, as invasões bárbaras, as guerras que os reinos bárbaros fizeram, tudo isso provocou uma grande mortandade. Então tinha-se muitas terras para ser doadas, para serem negociadas nesse período. Tudo bem? Uma boa parte dessas terras tinham ido para a mão da igreja, a igreja era uma senhora feudal, a igreja fazia relações de vassalagem também, e, cara, essas terras estavam lá sendo dadas. E até assim, quando se teve a formação dos reinos, muitas vezes as terras estavam lá sem dono, e literalmente o rei pegou para ele, né? Ficou sem dono porque a família morreu, né? Ou a sua liderança morreu e não passava para a mulher, e aí o rei pegou uma outra pessoa e colocou naquele local. Agora, então, assim, terra não era muito problema para eles, não. E os feudos, essas negociações, elas geralmente eram de terras muito grandes, tá? Que eu não estou pensando sei lá, o Brasil a gente pensa em uma fazendinha, a gente pensa num sítio. Estou pensando em sítios aqui, não. Estou pensando em, sei lá, praticamente cidades, talvez estados inteiros, dados a uma pessoa, que esse senhor feudal ele vai ter muitas terras, o seu feudo vai ser muito grande. Então aqui eu estou falando de uma coisa muito grande mesmo. Você tem feudos que tem vilas dentro, você tem feudos que quase tem verdadeiras cidades dentro deles, no final das contas. Tudo bem? Bom,
Toda a relação de vassalagem é uma coisa oficial. Ela tem uma cerimônia onde o suzerano e o vassalo vão se encontrar. Aí vai ter uma fase do juramento, que é quando o vassalo ele vai jurar a fidelidade, ele vai jurar a submissão ao suzerano. E tem a fase da investidura, que é quando o suzerano dá o benefício para o seu vassalo. Esse, por ser um acordo, no sentido, vamos dizer assim, um acordo oficial, isso podia ser desfeito. Caso o vassalo ou o suzerano não cumprissem com as suas obrigações dentro vamos dizer assim, dentro do acordo que foi estabelecido, essa relação poderia ser desfeita. Então, assim, eu chamei o Yoda, meu vassalo, para ir lá me defender, e ele não foi, eu posso ir tirar terras dele. O que vai pressupor uma guerra, tudo bem? E aí não é à toa que a gente tem uma imagem dos feudos a partir de castelos. Assim, os castelos eles eram importantes porque essa é uma sociedade que está muito... Ela é muito violenta, ela é muito militarizada, no final das contas, e depois a gente vai falar mais sobre isso. Mas voltando, se o meu vassalo não cumprisse com as obrigações, eu literalmente poderia tirar as terras dele, enviava meu exército e tomava as terras de volta. Se o suzerano falhasse com o vassalo de não cumprir, né, eu não dei as terras, eu tirei as terras dele sem que ele tenha merecido, vamos dizer assim, né, eu puni ele sem que ele não tenha cometido algum crime, no final das contas, isso tudo podia fazer com que ele me denunciasse. E aí que tem uma questão que como que vai funcionar essa denúncia, já que não tem um poder acima do senhor feudal. Esses acordos, eles eram feitos a partir muito de uma ideia de honra, uma ideia da minha palavra, tá? Eu prometi que eu vou cumprir isso. E assim, vão ter testemunhas com outros nobres que vão estar lá participando, e eles vão ver aquilo sendo acordado, e a cerimônia toda. E a ideia do vassalo denunciar o suzerano é uma ideia muito de falar assim, ó, aquele cara é desonrado. E assim, no instante que ele precisar de algum apoio para uma questão militar, que geralmente era, essa pessoa não vai ter esse apoio porque ele é um desonrado. E geralmente a relação de vassalagem dentro dessas testemunhas vão estar membros da igreja, o que vai dar um aspecto ainda maior, que vai dar um aspecto quase religioso. Cumprir a relação de vassalagem não vai ser visto só por uma questão só de honra, mas é por uma questão religiosa. É quase como dizer assim, olha, é um pecado e mandaria uma pessoa para o inferno, vamos dizer assim, caso o acordo não fosse cumprido da forma que ele tinha sido planejado. Tranquilo? Bom, de novo, isso é uma relação entre iguais. Tanto eu quanto Yoda, nessa minha relação, éramos nobres. Então nós fizemos essa relação de vassalagem por terras, no final das contas, porque nós dois éramos nobres. Mas aí eu falei para vocês lá no iniciozinho que dava para ter um nobre um tanto quanto mais fraco. Muitas aspas nesse fraco. O que acontecia? Vamos supor que a minha família ela tinha até uma origem real, tudo bem? No exemplo anterior eu falei que eu era o Carlos Magno. Agora vamos falar que eu sou aquele primo distante do Carlos Magno. Eu era mais novo, tá? Eu sou o irmão mais novo, por exemplo. E aí a minha família, quando foi lá, eles estavam fazendo as separações, né? Os chefes de família foram morrendo, meu bisavô, meu avô e tudo mais. E cara, quando chegou em mim, eu não tinha terra nenhuma. Mas eu tinha um sobrenome massa. Eu era um herdeiro, um descendente da família real. Então o que ocorre? O status do meu nome, o status da minha nobreza, ele acabava valendo muito mais do que eu mesmo. Vamos supor, eu posso até dizer assim, vamos supor que eu fosse um herdeiro, assim, eu não fazia nada com nada, só ficava lá dormindo. Mas o meu status, a partir do meu nome, era muito significativo. E o que ocorria? As pessoas gostariam de ter a mim como vassalo, porque eu tinha um nome importante, porque eu tinha um status importante. Então muitas dessas pessoas, muitas dessas relações vão tratar de nobres que têm um status, mas são inferiores no sentido de posses. Lembra? Eu falei que eu não tinha nada. Então eu não tinha um feudo para explorar os trabalhadores e ganhar comida e ficar mais poderoso. Eu não tinha nada, mas eu tinha um status. E aí um outro nobre poderia me oferecer alguma vantagem, que poderia ser desde terras, até por exemplo a vantagem de, olha, geralmente o nobre ele vai estar muito ligado à questão militar, então eu vou ter uma armadura, eu vou ter aprendido a lutar com espada e escudo. E aí um nobre faz uma relação de vassalagem comigo falando o seguinte, olha, eu sou seu suzerano, você vai virar meu vassalo, você vassalo do Yoda, suzerano, e o benefício não vai ser aqui a terra,
mas vai ser o direito, por exemplo, de eu morar no feudo dele, no castelo dele, junto com a família dele, desde que eu protegesse ele num sentido de uma guerra. Então eu fazia parte da cavalaria, eu fazia parte do exército, vamos dizer assim, que esse nobre tinha. E isso também era uma relação de vassalagem. Nem sempre ela envolvia terra. As mais significativas todas envolvem terra. Envolvem passar o poder para passar o comando de uma região para uma outra pessoa. Mas quando a gente está falando de um nobre inferiorizado por algum motivo, aí a gente vai estar falando de um acordo onde vai poder morar no castelo, desde que eu o defenda, e assim por diante. Tranquilo? Nesse caso também, olha, ele tem uma obrigação de me manter, porque eu não vou trabalhar no campo, eu não vou produzir a minha própria comida. Então a comida que o senhor feudal ganhar dos seus servos, no seu feudo, ele vai me dar uma parte para manter, para garantir o meu sustento, para que eu possa cumprir a minha parte, que é lutar por ele, defendê-lo, no final das contas. Tranquilão? Então, sempre um acordo de iguais, nobres com nobres, podem ter alguns nobres inferiorizados, mas ainda assim são nobres. Isso porque a gente vai falar também das chamadas relações de servidão, que aí é quando a gente vai colocar os servos em questão. Os servos não têm relação de vassalagem com o senhor feudal. Os servos têm uma relação de servidão, que basicamente é trabalha e fica quieto, porque você vai trabalhar. Tranquilo? Aliás, assim, vamos falar da relação de servidão agora. Eu ia deixar a próxima aula, mas tem só 20 minutos, dá pra gente continuar aqui. A relação de servidão, ela vai pressupor a relação do trabalhador rural, que a gente vai chamar de servo, com o seu chefe, o senhor feudal. Como é que funciona isso? A princípio, quando lá no Império Romano a população inteira se ruralizou, a gente falou do colonato. A gente falou de pessoas que ganharam um pedaço de terra para trabalhar para o dono da fazenda. Como não tinha dinheiro mais em Roma, porque você teve o final da exploração de metais e você teve o comércio basicamente deixou de existir, essa relação ela era baseada no próprio, vamos dizer assim, na própria produção. Então eu ganhava um pedacinho de terra e literalmente eu pagava por esse pedaço de terra a partir da produção que eu fizesse. Olha, 50% que eu produzia eu dou pro dono da fazenda. Tranquilo? Bom, isso vai ser mantido ao longo do tempo. E todas as outras relações de trabalho que existiam até então vão deixar de existir. Tinham escravos, na hora que teve a ruralização, o cara levou o escravo dele. Gente, a população vai morrendo, aqui eu estou falando de séculos, tá? A queda de Roma é no século V, aqui eu estou falando de um período que a gente vamos começar ele aqui, vamos dizer, no século IX, por exemplo. Né? Logicamente as pessoas que viram a queda, o Odoacro tomando a cidade de Roma não estavam mais vivas, estão falando de 5 séculos. Mas no final das contas, vamos dizer assim, a relação de trabalho que ainda existia lá. E essa ideia, por exemplo, de que um escravo foi mantido, isso acabou. Basicamente virou todo mundo este colono, esse cara que tem um pedaço de terras e trabalha para o dono da fazenda. No entanto, Roma, ainda lá no seu finalzinho mesmo, ela vai criar uma lei obrigando a população a ficar na terra. Então a população não tinha mais o direito de ir e vir. É isso que vai caracterizar para a gente muito essa ideia da servidão. O servo, ele era um cara que ele trabalhava para um senhor feudal. O senhor feudal dava um pedaço de terra para ele, que a gente chama de tenência, isso eu vou falar na próxima aula. O senhor feudal dava uma tenência para ele trabalhava na tenência, parte da tenência, parte da produção ele dava de volta para o senhor feudal, mas nunca ele podia sair daquele feudo. Nunca ele podia abandonar o senhor feudal dele e literalmente, olha, eu vou procurar um acordo que seja mais vantajoso para mim. Primeiro porque ele depende a sobrevivência dele depende daquela tenência. E a terra vem do senhor feudal, o senhor feudal podia me tirar a terra se ele quisesse. E o segundo ponto, que a gente vai discutir mais na próxima aula, ainda tem muita violência envolvida, no sentido de povos invadindo. A partir do século IX, a gente vai falar, por exemplo, dos normandos vindo invadir a Europa Ocidental. E parte dos normandos, por exemplo, eram os vikings. Então, assim, existiam ainda bárbaros que estavam invadindo a Europa Ocidental. Então não era seguro, era melhor eu ficar dentro de um feudo, porque lá os nobres estão armados, os nobres protegem a população. Não que o servo não fosse a guerra. No momento que um feudo estava sendo atacado, o senhor feudal literalmente mandava todo mundo ir para o campo de batalha. O servo, aí a gente vê filme, aí tá todo mundo com armadura, aqueles cavalos bonitos, uma espada grande.
Cara, isso é um nobre. O servo, ele vai pro campo de batalha com a roupa do corpo, e se ele tiver, sei lá, ele tem Nossa, eu não pensei em nenhum instrumento. Ele tem uma enxada. Ele vai pra guerra com a enxada dele, porque pelo menos ele vai ter alguma coisa para bater em alguém, assim. Os servos, eles iam também pro campo de batalha, mas assim, a proteção dos nobres era significativa para vitória numa guerra. A Idade Média, por exemplo, quem tinha a cavalaria mais numerosa ganhava a batalha, sempre. Eles demoram mais de 1000 anos para entender como que poderia ganhar de cavalos e soldados em cima de e cavaleiros, né? Em cima de cavalos, uma carga de cavalaria ganhava de qualquer coisa durante a Idade Média. Mas assim, os servos estavam lá também no campo de batalha. Mas vamos voltar para a vida desses caras, né? Então ele está preso à terra, ele trabalha pro senhor feudal, ele dando uma parte do que ele produzia pro senhor feudal, e ele deve uma série de tributos. Basicamente ele paga por existir dentro do feudo. Então, por exemplo, aqui eu vou falar de alguns tributos que são mais... Aliás, começando de outro jeito. Os tributos, eles são muito específicos, tá? Os senhores feudais, eles podem... Eu tô coitado do Yoda, ele virou um senhor feudal mal agora. Os senhores feudais, eles podem criar basicamente qualquer coisa, assim, meio que o céu é o limite. Basicamente a religião é o limite, assim, a gente vai falar nas próximas aulas o quanto é uma sociedade cristianizada, e você vai ter esse aspecto de religioso muito forte. Então o Yoda, nossa, foi um péssimo exemplo, porque o Yoda é um mestre Jedi, mas vamos lá. O Yoda, ele vai manter os princípios básicos ali da cristandade enquanto senhor feudal que ele era. Agora, se ele quisesse criar um imposto de, olha, todo dia, sei lá, você vai me pagar pela casa que você está construindo, supondo, ele poderia, tá? Assim, os limites para a criação de leis dentro dos feudos eram muito pequenos. Agora, algumas leis, elas são muito assim, comuns em todos os feudos. Por exemplo, a lei que vai ser mais comum é a chamada corveia. A corveia, ela é um imposto sobre a existência mesmo. Para você existir, um servo existir dentro de um feudo, você tem que trabalhar para o senhor feudal. Então, eles geralmente fazem um acordo do tipo, olha, sei lá, é lógico que aqui o historiador, quando ele vai falar isso, ele tenta facilitar para o aluno, mas não é bem a verdade. Depois eu falo por quê. Ele coloca do tipo, olha, você vai trabalhar 4 dias por semana na sua terra, vamos colocar 3. Você vai trabalhar 3 dias por semana na sua terra, 3 dias por semana na minha terra, porque um dia por semana é o dia de Deus, como a religião é o mais importante, domingo eles vão à missa, então eles não vão trabalhar. Mas aí o cara estabelece pela corveia que a obrigação de trabalhos na terra do Senhor. Eu podia trabalhar nas minhas terras, eu podia cuidar da minha produção somente metade do meu tempo. A outra metade eu tenho que trabalhar para o Senhor. Tranquilo? Por que o acordo, falar de dias, não é uma coisa correta? Porque, gente, a produção rural, ela não é uma produção diária. Você tem períodos de plantação, você tem períodos de colheita. Então, assim, vai ser vamos supor assim, vai ter semana que o cara só vai trabalhar na terra do Senhor, porque tem que plantar na terra do Senhor, sobrando um tempo eu vou lá e planto na minha. Então, assim, tem esse tipo de controle dentro dessa relação da corveia. Então, a corveia acaba sendo o imposto mais significativo, tudo bem? Essa ideia que eu falei para vocês, que uma parte da produção que o servo fazia nas suas terras tinha que dar para o senhor feudal, isso a gente chama de talha. A talha é essa cobrança. Parte da produção do servo tem que ser paga para o senhor feudal. Temos outras cobranças, como por exemplo a banalidade. Os feudos, a gente vai ver na próxima aula, eles tinham terras comuns, eles tinham não só terras comuns, podia ser um lago, podia ser um bosque, sei lá. Mas também você tem alguns equipamentos que eram comuns. Então vamos supor um forno. O servo vai fazer um pão, ele raramente na casa dele, que geralmente vai ser feita de palha e madeira, ele vai ter a capacidade de ter um forno ali, porque vai pegar fogo e tudo, no final das contas. Já perto do castelo tinha lá um forno que era público. Agora, para poder usar esse forno, ele pagava taxas. Essas taxas a gente chama de banalidade. Isso vai ser para tudo. O senhor feudal, ele oferece pá enxada para os seus servos. Para usar, tem que pagar pelas banalidades. Tranquilo? Eles pagam dízimo, tá? O dízimo era obrigatório, inclusive nesse caso para os nobres pagavam dízimos também. Então era mais um dos impostos que os servos tinham que pagar. Aí, gente, aqui também os pagamentos geralmente em espécie, tá? Então o cara cuidava de porco, ele vai pagar os impostos e o dízimo com porcos, tá?
não pensem tanto na moeda. A moeda vai meio que deixar de existir no período feudal. Vou falar na próxima aula. Outra coisa, você tem uma série de impostos que são, vamos dizer assim, mais específicos, né, como eu falei, mas coisas do tipo, se o senhor feudal tivesse cavalgando pelo seu feudo, porque ele está lá cuidando de alguma coisa, e como eu falei para vocês que os feudos eram grandes, aí chegou de noite e ele está perto da minha casa. Eu era obrigado a abrir minha casa para o meu senhor feudal e dar o meu quarto para ele, o melhor quarto da casa para o senhor feudal e dormir. Era uma ideia de uma albergagem, assim, eu tinha que cuidar do meu senhor feudal da melhor forma possível. E vira até uma relação muito pessoal, assim, no sentido de que, olha, esse é o meu senhor feudal, ele cuida de mim, ele é um cara sábio e ele vai me dar os melhores conselhos. E até coisas do tipo, assim, para casar, eu tinha que ir lá pedir uma permissão para o senhor feudal para que se eu podia me casar ou não. E o senhor feudal podia dizer não, você não vai casar, não com essa pessoa, ou qualquer coisa do tipo, assim. O nível de controle que o senhor feudal vai ter sobre o servo vai ser muito pessoal e vai ser muito grande. Ele literalmente vai ter capacidade de definir o que um servo pode ou não fazer. Tranquilo? Bom, e tudo isso ainda de um modo, né, particularmente o Fernando falando, né, não o professor Fernando aqui, que era só para dizer que eu não ia ser imparcial nessa fala. Cara, particularmente o que eu acho mais cruel de tudo isso é que mesmo essa exploração toda, ela era unicamente ligada ao chefe da família. Então, o meu pai, no instante que ele ganhou a tenência e está lá cuidando, meu pai, né, vamos colocar que era um servo, no instante que ele está lá cuidando de tudo, ele tem uma relação com o senhor feudal e ele garante que todos os impostos, todas as cobranças, todos os tributos fossem pagos. Agora, vamos supor que aconteceu alguma coisa com esse chefe de família, né? Meu pai, vai acontecer, né? Batendo na madeira aqui. O que vai acontecer? Gente, eu não tenho essa ligação com o senhor feudal. E todas as relações que o meu pai tem, a tenência e tudo mais, não são passadas para mim, não são herdadas por mim. O fato de meu pai ter tido uma relação de servidão, com o senhor feudal, não fazia com que eu tivesse essa relação de servidão com o senhor feudal. Então, na hora que tinha essa mudança de chefe de família, literalmente o novo chefe, ele tinha que ir lá no senhor feudal e falar, olha, meu pai morreu e eu posso continuar com a tenência, eu vou continuar sendo um bom, eu vou fazer com que minha família continue sendo bons servos para você, a gente vai pagar os nossos tributos. E cara, o senhor feudal podia literalmente aceitar ou não, né? Mas fica muito nessa ideia do poder pessoal, né? Ele vai ter a capacidade de dizer não e teoricamente me expulsar do feudo, no final das contas. Não é muito o que acontecia, mas o ponto principal é o senhor feudal, ele estabelece que, olha, você vai ter que vir a mim e pedir, e implorar, e suplicar, e jurar que você vai estar lá do meu lado, senão você não vai ter essa vantagem, né? Que a vantagem de ser explorado, no final das contas. Tranquilo? Eu quase me compliquei ali que eu falei relação de vassalagem. A relação de vassalagem passa de pai para filho, tá? Ela começa até que ela não era hereditária. Quando ainda tinha os reinos bárbaros, não era hereditária. Quando morria um duque, o rei geralmente, não que geralmente, mas ele tinha a capacidade de escolher uma outra pessoa para aquela fazenda. Mas depois de um tempo, quando descentraliza, aí vira hereditário. O acordo que um nobre tinha com o outro passava de pai para filho. Tranquilo? A relação de servidão, não. Essa cobrança, essa necessidade de ir lá no senhor feudal e pedir para a manutenção dessa relação de servidão, a gente chama de mão morta. Beleza? Seria mais um dos tributos, né? A corvéia, a talha, a banalidade e a mão morta. Geralmente são as cobranças que mais o pessoal coloca aí, né? Os livros de história vão trazer. Tranquilão, gente? Bom, eu vou parar aqui, vou parar nesse ponto aqui nessa aula. Na próxima aula a gente vai continuar com algumas dessas características do feudalismo clássico, vamos falar da economia, vamos falar da divisão social, né? Aluno gosta de uma pirâmide social, vamos ver aí como é que era a pirâmide social do período feudal, desse feudalismo clássico. Tranquilão? Então, um abraço para vocês. Qualquer dúvida aí, mandem uns sinais de fumaça virtuais. Sempre às ordens e até a próxima. Tchau!